continuarmos ouvindo do jeito que continuarmos ouvindo, sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. Depois de percorrer quase 30 mil quilômetros de barco e de ônibus, depois de percorrer quase 600 cidades do interior do Brasil, eu chego à conclusão de que nós estamos passando por um processo de degradação humana muito grande para pelo menos metade da população brasileira. Quem vive nos grandes centros urbanos não tem dimensão do que é o abandono que o povo do interior está relegado neste país. Nós somos um pessoal que só vivemos morrendo de fome. Nós somos um povo mais discriminado, nós somos um povo marginalizado que vocês podem imaginar. Eu trabalho na agricultura, mas meus filhos e o meu marido agora não tem serviço nem muito e nem pouco. Por que a senhora desmaiou? A senhora tem ideia de por que aconteceu? Eu não tenho ideia não, é porque eu estou sentindo fome. Olá! No Brasil, ninguém viu de perto um líder político. Todos que falavam para o povo sempre estiveram no alto de um palanque, num gabinete ou nos limites da telinha. Lula foi lá. Conheceu esse Brasilzão de perto, ouviu e abraçou a realidade de terras distantes e abandonadas. Memória e Contexto fala das caravanas da cidadania que Lula liderou entre os anos de 1993 e 96. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Você ainda distante, o dia deu em nada e a hora hoje não quer passar. Obrigada pela presença de vocês. Eu quero começar perguntando, Rochinha, de quem foi a ideia das caravanas? Essa ideia partiu especificamente do Lula, porque eu fui uma das pessoas que há muitos anos fiz a agenda do presidente. E a quantidade de convites para ele visitar o Brasil afora eram muito grandes. Mas eram convites individuais, Sim. Com cidades bastante variadas em vários estados. E ele, de repente, nos fez uma proposta ao qual a gente fizesse um roteiro aonde se abrangesse várias regiões do Brasil. Foram 400 cidades, 400 e tantas cidades por aí, né? Sim, a de 93, na verdade, foi em torno de 240, 250 cidades. No total, entre 93 até 96, possivelmente chegou em torno aí de 500 e poucas, isso especificamente em torno de caravana, sem se falar das viagens, que na verdade não faziam parte das caravanas, mas eram programações específicas de agenda. Que legal. Vitor, algum político chegou perto dessas caravanas que o Lula fez? Quer dizer, a gente lembra do Jânio lá, mas era uma coisa tão populista, aquela coisa da vassoura, não sei o quê, comer sanduíche de mortadela. Era uma coisa artificial também, né? Bem artificial, né? Você lembra de alguém que tinha tido uma história parecida? Não, primeiro boa noite também, obrigado pelo convite. Eu também realmente, eu acho que não tem paralelo tanto porque a gente está acostumado, como se falou na abertura do programa, de a gente ouvir os líderes no palanque, né? E na primeira caravana, que foi a que eu tive a oportunidade de participar e acompanhar. Você participou como jornalista? Como jornalista, todos os 20 dias da primeira caravana, de abril e maio de 93. E era o contrário, porque o Lula entrevistava as pessoas, né? Em vez do Lula falar, quem falava eram os personagens principais, na verdade, da caravana, né? Eram as pessoas que a gente ia ver. Sim. Então, ele fazia pergunta para as pessoas e elas contavam as suas histórias de vida. E você já tinha tido alguma experiência profissional parecida, assim? Não, para mim, tanto do ponto de vista profissional como humano, foi provavelmente a experiência mais rica que eu tive. Isso é legal. Foram 20 dias, assim,
Inesquecíveis. Agora, Rochinha, qual era a intenção inicial dessa caravana? Era já parte de projeto político? Era o quê? Bom, nós sempre, quando fundamos o partido nos anos 80, é evidente que nós tínhamos a pretensão, porque naquela época era praticamente chamado de pretensão e alguns até de aventura, de eleger um presidente operário para comandar os destinos do Brasil. Então, evidentemente que nós, cada um, ou como metalúrgico, ou como intelectual, todos que faziam parte tinham essa intenção. Agora, quando nós fizemos a caravana, como bem falou o Vitor, foi muito mais no sentido de interagir, quer dizer, de ouvir de fato o que as pessoas pensavam sobre ela, sobre o Brasil, sobre o seu modo de vida. Na época, o Itamar estava na presidência, né? Itamar Franco estava na presidência. Exatamente. Que país era esse que o Lula estava encontrando? Estava bem ruim, né, Rochinha? Muito ruim, porque eu sempre digo o seguinte, a gente tem que sempre fazer uma discussão em relação ao Brasil, que eu acho, na minha opinião, que ainda falta muito o que se discutir, em relação, sobretudo, à questão do papel da República, né, que é no momento mais histórico da história do Brasil. O Brasil sempre foi dominado, chamado de federação, mas, na minha opinião, sempre dominado por verdadeiras capitanias hereditárias. Em cada estado, em cada cidade, tinha os seus coronéis e, evidentemente, que eram eles quem davam o tom da política em cada local, né? Eu sempre digo que em cada cidade, lógico que hoje a população tem um papel de cidadania, os meios de comunicação eles se ampliaram, a internet foi uma verdadeira revolução do ponto de vista do conhecimento, da interação, mas para cada cidade tinha 3 figuras que eram as figuras centrais da cidade. O coronel, o prefeito... em quem deveria se votar, em tudo, isso, né? Em praticamente tudo, né? Praticamente o prefeito, né, que era o chefe principal, o padre, né, que era a figura central, o qual as pessoas tinham, especialmente os religiosos, maior respeito, e tinha o delegado de polícia, que na verdade era a peça-chave da cidade, né? Ainda tinha muito resquício de coisas da ditadura nessas... Muita, porque todos esses velhos e antigos coronéis, que vários deles ainda estão vivos, né? E eu não vou me ater aqui a citar nomes, na verdade foram deixando heranças, né? Alguns já tinham morrido, mas, como eu falei, era uma hereditariedade, quer dizer, passava-se de pai para filho, de filhos para netos e assim por diante. Então esse era e em boa parte ainda é o Brasil real, mas é possível que nós vamos avançar aí na discussão e vamos entrar um pouco na questão da mudança em relação à questão desses 8 anos de Lula e 10, 11 meses do governo da presidente Dilma Rousseff. Vamos ver mais um vídeo? Eu peço a Deus que me dê saúde, que eu quero, nesses tempos que eu tenho de vida, dedicar a minha vida, implantar essas sementezinhas em vários lugares desse país, para ver se a gente conquista a cidadania por 150 milhões de brasileiros. A miséria, lamentavelmente, eu sou obrigado a dizer isso, é uma coisa premeditada por uma elite dirigente hipócrita que não quer consertar esse país, quer dirigir o país apenas para 35 ou 40 milhões de habitantes, quando nós precisamos governar para 155 milhões de habitantes. Quer dizer, não é possível
a gente não acabar com uma fome nesse país, não é possível a gente não acabar com o analfabetismo e não é possível a gente não garantir que toda criança tem que ter uma sala de aula para estudar. Esse é um compromisso que nós temos que assumir enquanto pessoa humana, não enquanto candidato a presidente da República, mas enquanto ser humano, sabe, que se indignou com o que viu no Brasil. Por isso é que nós vamos brigar e colocar essas questões como coisa fundamental para poder diminuir o ímpeto dessa elite perversa, sabe, que mantém a miséria como forma de se manter no poder. Aqui acontece também, quando o pequeno colhe o feijão, o preço vai lá para baixo. Aí ele é obrigado a vender. Somos obrigados porque nós temos que viver. Aí, é obrigado a vender. Aí depois que vende, o preço do feijão sobe também. É assim também? Sim. Daí tem valor que é quando está lá na mão dos grandes. Eu nasci na terra, na agricultura. Estou com 67 anos e estou pensando de progredir, plantar. Cada vez que eu penso que planto, cada ano eu diminuo um degrau. Vitor, cidadania não era um termo muito usado na época, né? Quer dizer, Lula estava antecipando até uma bandeira de luta. Você concorda com isso? Eu lembro de uma história, não sei se foi o Ricardo Couto, que na época era assessor dele, falou, quando o Lula definiu que o nome ia ser Caravana da Cidadania, alguém falou, mas as pessoas desses lugares para onde vocês vão nem sabem o que é isso, né? E eu estava lembrando um pouco, né, que você falou de Itamar, naquela época, né, 92, a gente teve o impeachment do Collor, o Itamar assumiu, e o Lula entregou, na época do governo paralelo, um plano, que era o Plano de Segurança Alimentar, que o Itamar encampou como presidente, e nomeou o Betinho e o Mauro Morelli como responsáveis pelo Conselho de Segurança Alimentar. Eu acho que foi quando começou a haver uma discussão um pouco mais profunda, um pouco mais verdadeira sobre essa questão. Como ele falou também, a gente está acostumado a ver o Brasil, né, da orla, né? Não no Brasil do interior, né? A gente viu até a cena, eu lembrei de uma dessas cenas ali, as pessoas estavam comendo, era uma plantinha, eu lembro bem disso, chamada palma, né? As pessoas interromperam a passagem do ônibus, né, em Águas Belas, entre Pernambuco e Alagoas, para mostrar que a única coisa que elas estavam comendo naquele momento era uma plantinha, era um cactus, né, chamado palma. Fora isso, Rochinha deve lembrar, tinha um peixinho chamado chupa-pedra, que se encontrava ali no fundo dos açudes, que era o outro tipo de alimento. Quer dizer, basicamente era essas duas coisas de que as pessoas se alimentavam, né? Encontramos também uma raposa que tinha também sido captada acampamento, né? no acampamento para servir de alimentação tipo carne para as pessoas. Esse é um banquete. Que Brasil é esse, né? Vamos voltar a música na nossa conversa? Vamos lá. Tiago Varzé, o que você vai tocar pra gente? Chama-se Vida e Verdade, primeira música do disco. Abre o disco. Ok, vamos lá. Digam o que quiser, doa quem doer, custe o que custar, não abro mão do que faço. Venha quem vier, se não tem tutu, vou pelo couvert, que o que é meu tá guardado. Meu samba, a vida que ensinou. Não fui à escola pra me graduar. Fé em Deus e o violão, meu protetor. Das noites e nos bares fiz meu lar. E se gostar, pode aplaudir, fique à vontade. Esse é meu som, samba é minha vida e minha verdade. E se gostar, pode aplaudir, fique à vontade. Esse é meu som, samba é minha vida e minha verdade. Digam o que quiser, doa quem doer, custe o que custar, não abro mão do que faço. Venha quem vier, se não tem tutu, vou pelo couvert, que o que é meu tá guardado. Meu samba,
me graduar. Fé em Deus e o violão, meu protetor. Das noites e nos bares fiz meu lar. E se gostar, pode aplaudir, fique à vontade. Esse é meu som, samba é minha vida e minha verdade. E se gostar, pode aplaudir, fique à vontade. Esse é meu som, samba é minha vida e